Olá, amados, retomando aí os estudos de Êxodo, e já convido você para que abra o capítulo de número 21. Na verdade, nós vamos dar seguimento, nós vamos terminar esse capítulo, no qual nós estamos tratando das questões que envolvem os relacionamentos na sociedade. Tá? Então, Deus aqui está dando os seus mandamentos, as suas leis ao seu povo, e vimos como no capítulo anterior, no capítulo 20, a questão da adoração, como ela deve ser. Agora estamos aí nessa questão do relacionamento com as pessoas, com a sociedade, com tudo que envolve. Vimos a questão de como os escravos são tratados, e já vimos que ser escravo no povo, em meio a esse povo de Israel naquela época, era uma coisa assim muito bacana. Era quase como se fosse um cara contratado, né, um cara assalariado, um cara que estava trabalhando para um senhor que deveria ser benevolente, né, e tratá-lo muito bem. Vamos dar continuidade então ao que nós estamos vendo, e quero convidar você para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode aqui nesse lugar, nesse momento, falar contigo, sabendo que tu tens palavras da vida, palavras de vida eterna. Tu és aquele que tem para nos dar vida em abundância, uma vida especial. Obrigado por isso. Vem, fala conosco, Senhor. Permita que o nosso coração possa compreender e entender aquilo que tu tens reservado para nós. No nome de Jesus, aquieta-nos, acalma-nos, e que possamos nos deleitar na tua presença, na tua lei e nos teus mandamentos. Ministra sobre nós, fala conosco, envia o teu Espírito Santo para que possamos compreender com muita clareza o que tu tens preparado para nós agora, aqui nesse momento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós paramos no versículo de número 17, então nós vamos continuar do 18 e vamos provavelmente até o final desse capítulo aqui, né? Lá no versículo de número 18, ele continua dizendo o seguinte, né? Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra, ou com o punho e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Versículo de número 20. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e, como resultado, o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? As injúrias, os danos, injúrias físicas, tanto aquelas que fossem feitas por seres humanos ou até por animais, como nós vamos ver aqui adiante, aqui estão sendo tratadas, né? Aqui então novamente está destacado o quê? O valor da pessoa perante o Senhor. E aqui também essas recomendações aqui que Deus está dando se encaixam numa qualidade de advertências, não uma ordem, se não é um mandamento como os mandamentos que nós vimos lá no capítulo número 20, não. Mas era uma advertência, sim. Como, por exemplo, o ferimento resultado de uma briga, né, o que fazer aí nessa situação, o ferimento produzido por um escravo, melhor dizendo, e o ferimento produzido em uma mulher grávida. Lá no versículo 22, então ele diz o seguinte: se não houvesse maior dano, isto é, talvez houvesse uma perda de uma criança, né? Se bem que não é claro isso aqui. Eu particularmente acho que a perda de uma criança é uma perda de uma vida. Mas enfim, né, ele não deixa isso com clareza. Se não houve nenhuma injúria permanente na mulher, né, isso não implicaria na morte do sujeito que a feriu. Aí, no versículo de número 22, fala assim, que se alguns homens brigarem e um deles ferir a grávida, ou seja, seria estipulado o quê? Uma multa, e essa
quantia dessa multa seria estipulada pelo próprio marido, mas os juízes deveriam aprovar o valor, sancionar isso, né? E se a mulher viesse a perder a vida, nesse caso, era aplicada a lei do homicídio, ou seja, morte. Versículo 22 fala de juízes, né? Em algumas versões, árbitros, algumas outras traduções falam em árbitros. E nos versos 23 a 25, aqui nós temos uma coisa muito interessante, é o que eles chamam de lex talionis, ou lei da retaliação, ou lei do talião, tão frequentemente citada, né, como uma típica e severa lei do Velho Testamento. Deve-se notar, em primeiro lugar, que essa ordenança se restringe a questões de prejuízo físico apenas. E, em segundo lugar, o seu propósito, né, não era reforçar a regra, mas refrear a vingança apaixonada, a qual, muitas vezes, por causa de um leve ferimento, os caras iam lá e matavam o outro, se revidavam com morte e destruição. Então Deus não queria de maneira nenhuma que essa situação fosse observada. E os escravos, eles deviam ser libertos, né, em retribuição a uma injúria permanente, né? Versículos 26 e 27, tá bom? Aliás, nós não lemos ainda, vamos ler. Se um senhor ferir seu escravo, ou sua escrava no olho ou o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo, de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Olha só, né, que situação. Então, o cara, ele meio que tinha que tratar bem os seus escravos. Do contrário, havia punições para os donos dos escravos se ele viesse a abusar desses seus escravos. Então, amados, aqui nós percebemos que a lei, ela considerava, né, os escravos como sendo propriedade absoluta dos seus senhores. E aqui, isso aí era uma regra da época, não aqui especificamente em Israel, porque em Israel, né, as pessoas eram respeitadas e era dado direito para elas, inclusive de reivindicar as suas liberdades, né, como compensação da injúria recebida, diferente de outras nações na época ali, né? Muito bem. E quando os homens sofressem injúrias físicas provocadas por animais, os proprietários eram responsáveis. Vamos ler isso a partir do versículo de número 28, que diz o seguinte: se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar as pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. O animal seria apedrejado e o dono também seria executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização, né, pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. Aqui tem uma situação que ele poderia se livrar da morte caso, né, os familiares exigissem o pagamento. E aí no versículo de número 31, vamos lá. A mesma lei se aplica se o boi chifrar a um menino ou uma menina, mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço ou um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço, né, ele deverá indenizar totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Eu vou até o final, né? A gente vai depois seguindo. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Então, aqui estão tratadas leis sobre o que fazer quando haviam injúrias provocadas por animais e se buscava também saber se havia responsabilidade por parte dos donos dos animais. Lá no versículo 28, se algum boi, né, embora, claro, lógico, o animal não tivesse um senso de moral, essa lei aqui ela foi ordenada para salientar a extrema santidade da vida humana. Ou seja, até mesmo o boi que matasse um homem, né, tinha que ser abatido.
e a sua carne era considerada tão amaldiçoada que não poderia nem ser comida, nem ser usada para absolutamente nada. E ainda, o seu proprietário também mereceria a morte se soubesse que se tratavam de um animal perigoso e ele permitiu que ele continuasse solto, ele não fez nada para, né, segurar o bicho lá. Mas, claro, a lei também era misericordiosa, porque ele permitia uma compensação de dinheiro, de grana, que fosse tomada no lugar, né, da vida do homem que faleceu ali. Isso faz, obviamente, um contraste muito grande com o Código de Hammurabi, que requeria igual por igual. E se um filho ou uma filha fossem mortos, semelhantemente, o proprietário do boi deveria perder a sua vida, ou então seu filho ou a sua filha deveriam ser, né, mortos. Assim era o Código de Hammurabi. E aí nos versos de número 33, que nós lemos já até o final do capítulo, na verdade, do verso 33 até o capítulo de número 22, o verso 17, e aqui então nós temos leis que são referentes à propriedade, e dos versos 33 até o 36, fala de o que fazer em relação a algumas situações bem específicas, né? Quanto aos animais, né, a responsabilidade deveria ser estabelecida, se havia negligência, se havia falta de precaução por parte do dono, né? Vamos lá, versículo 33, ali, quando um cara deixasse uma cova aberta, isso se referia a cisternas que armazenavam água ou cereais. Tem um sujeito que escreveu algo em relação a isso naquele tempo. Ele disse assim, ó, estou espantado com a imprudência com a qual poços e covas ficam descobertos e desprotegidos por todo este país, né? A cova então seria uma fonte ou um tanque para guardar água, mas ela deveria ser mantida cuidadosamente coberta, obviamente por motivos de segurança, tá certo? O proprietário não deveria ser considerado culpado se um homem viesse a cair na cova. Por quê? Porque a pessoa, ela tinha os olhos para olhar, e ela deveria ver onde ela está andando, e obviamente, né, não, a não ser que ela fosse cega, lá, e a situação seria totalmente diferente. Mas ele deveria, obviamente, olhar. Então, se o cara caísse lá, se machucasse ou até morresse, o homem, o dono do poço, não seria considerado culpado. Mas, no caso de um animal ter caído ali, esse animal teria que ser pago o preço total por esse animal. E, claro, o cara lá do dono do poço, ele poderia ficar com um animal, com a carcaça e fazer o que bem entendesse com ela. Inclusive, poderia comer, né? Não era considerado um animal imundo, amaldiçoado. E aí no versículo 35, fala também que se o boi de alguém viesse a ferir uma pessoa, o proprietário do animal perigoso seria culpado se ele sabia dos hábitos ruins, né, desse boi. Então, em outra circunstância, de uma outra maneira, a perda poderia ser igualmente compartilhada pelos dois, né, proprietários do animal. Tá bom? Então até aqui nós temos aí algumas questões que dizem respeito aí à questão da sociedade, o trato da sociedade. No capítulo 22 nós vamos continuar vendo questões relativas à propriedade, à proteção da propriedade de cada um. Mas o que eu queria deixar aqui também com cada um de nós, para a gente poder pensar e meditar um pouquinho, é o seguinte. Diante disso que nós vimos aqui, né, a gente percebe que Deus tem um cuidado muito grande para normatizar e para que a vida na sociedade pudesse caminhar de uma maneira equilibrada, correta, de uma maneira harmoniosa. E é claro que essa harmonia iria depender de que cada um fizesse a sua parte. A grande pergunta, você tem feito a sua parte na sociedade, você tem sido sal e luz na sociedade, você tem sido exemplo. Não quero aqui com isso dizer que nosso papel é sermos agentes sociais de transformação. O nosso papel, em primeiro lugar, é levar a palavra de Deus para as pessoas. E, por consequência, isso se traduz também na questão de uma vida social que seja transformadora, que seja renovadora, que seja uma vida onde as pessoas, por causa talvez dos nossos exemplos ou por causa das nossas atitudes, elas poderão viver de uma maneira mais harmoniosa. Estamos fazendo isso, né? Estamos fazendo o papel de ir e depois também de sermos agentes de transformação de uma sociedade. Claro que nós não vamos conseguir transformar uma sociedade, mas as pessoas que estão do lado de você,
elas podem vir sim a ser transformadas pelo seu exemplo, pela sua atitude e pelo seu testemunho do grande amor de Deus que Ele tem por você e, claro, por todos que estão à sua volta. Sua vida tem sido isso? Tem sido um reflexo desse seu compromisso com Deus? Essa é uma pergunta que você precisa responder para Deus. E de acordo com essa resposta, né, você pode correr para Ele, pedir perdão ou pedir ainda mais ajuda para continuar nessa caminhada que você está tendo com Ele como o dono e Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar, vamos terminar falando com Ele. Pai querido, te louvo, te agradeço, porque em todos os detalhes da nossa vida, Tu te preocupas, Tu tens algo para falar em cada circunstância. E obrigado também porque na vida da sociedade Tu tens algo para nos falar. Tu queres que nós sejamos Tuas testemunhas, do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor. Permita, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos, sim, agentes que venham a trazer a palavra de salvação, a palavra de restauração, a palavra de renovação para as pessoas e que dessa maneira também, através disso tudo, resulte e redunde numa sociedade mais justa e mais equilibrada. Perdoa-nos quando a gente falha nesse ponto e ajuda-nos a sermos Teus servos fiéis. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na gostosa, poderosa e maravilhosa paz de Jesus. Amém?